Mas, retornando. Rapidinho, antes de você continuar, além do nome, estão me cobrando aqui para falar da origem da onça. Uhum. Quer botar aí? Está na tela. Ó, pra quem não sabe, a NCE Filmes é a empresa de filmes do meu irmão, né? E, pô, hoje tem um dia de ficar contando história aqui. Posso ficar contando história aí, galera? Pode! Então vamos lá. Então antes de ir pra parte de missão 2019, né? Vamos começar a contar a história. Vocês sabem, né, que eu era um empresário falido, né? Lá em idos de 2000 e... Vamos mudar, vai. Vou contar essa é uma longa história. Eu sempre gostei de política, tá? Sempre gostei. Se for pegar pra lá pra 1989, quando eu desperto pra política, 1989, porque tinha as eleições presidenciais e eu achava aquilo o máximo. Eu lembro que meu avô, o pai do meu pai, tinha ido pra Brasília pra alguma coisa. E aí eu lembro que eu fui com eles, de Del Rey. Eu, meu pai, meu avô. E aí eu lembro que eu conheci Brasília ali naquela época. E 89 era o ano da eleição presidencial e meu pai odiava o Lula, né? E o Lula concorreu. Opa, atenção urgente, 1014 fichas. Uhul! E aí, né, a gente foi pra... Meu pai começou a explicar como é que eram as eleições, eu comecei a decorar o nome de alguns partidos. Eu lembro que o PL era dois patinhos na lagoa, eu achava um número muito engraçado. O número do PL é 22, dois patinhos na lagoa. E tinha o Caiado, tinha o Afif, tinha o Maluf, né? Enfim. Aí na época surge o Collor, e o Collor era o nome pra derrotar o Lula. E então eu tinha que ajudar a derrotar o Lula. E aí, mano, andava com bandeirinha do Collor, eu tinha 5 anos de idade, né? Bandeirinha do Collor, ficava na escola defendendo o Collor, falava que o Collor era o máximo. Eu já gostava muito do Ayrton Senna, então o Collor e o Senna e o Jaspion são muito legais, não tem que gostar deles, né? Enfim, crianças, né? Mas eu gostava de política, acompanhava política, acompanhei o impeachment do Collor depois. E final dos anos 90, cara, eu já tava... nos 97, 98, eu lembro que eu ganhei O Príncipe do Maquiavel, eu li, gostava de ler, eu sempre fui ligado à história. Digo isso porque aí em 2002 para 2003 eu presto vestibular, entro na USP em 2003, na faculdade da USP, e lá eu começo a fazer política acadêmica, eu desperto para fazer política. E aí começo a estudar, começo a ler autores e começo a conhecer pessoas muito inteligentes, todas à esquerda, né? Mas pessoas brilhantes, né? E, assim, minha grande escola foi a Faculdade de Direito da USP, tanto que isso me estragou. Eu não gostei do curso, achei o curso de Direito chato, mas fazer política no Centro Acadêmico 11 de Agosto, que sempre foi, não sei se ainda é, o centro acadêmico mais rico do Brasil, e né, porra, Jânio já foi de lá, grandes homens da política brasileira foram de lá. Aí eu montei meu primeiro partido, que era o Movimento Resgate Arcadas, né? O Movimento Resgate Arcadas ganhou várias eleições pro Centro Acadêmico 11 de Agosto. Lá eu tomei um golpe, eu ia ser candidato a presidente e ganharia a eleição para presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto em 2005 para 2006. Mas eu tomo um golpe dos meus próprios amigos ali, né? E aí eu jurei nunca mais fazer política. E aí eu fui trabalhar junto com o meu pai. Eu não queria ser estagiário de direito, já não estava gostando do direito, mas queria trabalhar com recuperação de empresa. Eu fui trabalhar com meu pai. Meu irmão, nessa época, começou, e é muito importante colocar eu e meu irmão nessa trajetória, porque meu irmão, ele era... ele começou, surge o YouTube, acho que 2006, 2007, meu irmão começa a gravar vídeos pro YouTube. E aí gravou o famoso vídeo de Emo Day, que estourou. E meu irmão falava que ele queria ser produtor de cinema, tá? Então onde estava cada um dos fundadores nessa época? O Kim Kataguiri nasceu em 97, 2006, 2007, ele era uma criança de 10 anos, ele estava assistindo seus animes. O Riso, você estava fazendo o que em 2006, 2007, Riso? Eu tava no ensino médio. Riso estava no ensino médio. Tinha zero interesse em política na época.
o Pedro Deirô estava discotecando e começando a preparar o caminho para fazer sucesso com o bonde do rolê. O Pedro acaba ficando famoso ali entre 2007 e 2008, famoso mundialmente. E ali eu começo a trabalhar com recuperação de empresa. Meu irmão começa a gravar os vídeos dele no YouTube. A gente monta uma produtora do YouTube, uma das primeiras de humor do Brasil, tá? Que chamava Los Gringos Produções. Só que era tudo, né, o YouTube não pagava, era tudo muito tosco, muito rude, mas era divertido. E aí meu irmão ficou com isso na cabeça. Só que aí, né, eu e meu pai, a gente começa a recuperar várias empresas, começa a ir daqui, ali e tal, tudo aquilo que depois virou os ataques dos 400 milhões. Meu irmão vem trabalhar conosco, especialmente no financeiro, então eu sempre ficava muito no operacional, comercial, meu irmão no financeiro, a gente trabalha numa aqui, numa ali e tal. Até que isso vai cansando e vem a crise de 2011, né? 2009 eu vou para famosas viagens para Suécia e tal. Aí 2011, 2012 o meu irmão se cansa disso, né? E aí meu irmão ele quer ir trabalhar com o que ele gosta. Ele vai estudar cinema e aí ele se muda para São Paulo. Acho que em 2013 ele se muda para São Paulo, 2013. E eu também percebo que aquele mundo lá do que eu tava trabalhando tava me deixando mal. Comecei a ter depressão, ficar trabalhando com coisas que eu não gostava, enfim. Aí, 2013, meu irmão funda essa aí que tá na tela, a NCE, tanto que chama, no começo ele chama 2013 Filmes, né? MMXII, né? Que é de 2013. E nessa época ele fala em montar um escritório em São Paulo. Eu, nessa época, organizo uma manifestação lá. Na verdade, eu roubo uma manifestação da esquerda nas famosas jornadas de 2013. Ali em 2013 a gente conhece o Pedro Deirô. A gente conhece o Pedro Deirô, Riso, em 7 de setembro de 2013. Caramba! Olha que épico, né? A gente fez uma festa num sítio, chamou um Pedro e lá eu conheci o Pedro e a gente falou, mano, vamos juntar produtora musical, produtora de cinema, vamos trabalhar com política e tal. Aí eu fiquei falando de libertarianismo com o Pedro, enfim. E o Pedro é um cara que diz, pô, o Pedro fez sucesso, Pedro, né, o Paul McCartney citava o Pedro, né? O caralho, o Pedro é pica, meu Deus, caralho, que animal. Aí eu fiquei de virar compositor pros artistas do Pedro, você sabia disso? O Pedro tinha lançado Banda War, ele é um dos caras que descobriu o Pablo Vittar. Conta mais dessa história. O Pedro, né, depois de ter feito sucesso na gringa, o Pedro volta pro Brasil, continua tocando com a banda dele, mas uma das maneiras que ele e o sócio e membro da banda dele, o Gork, fizeram para crescer aqui no Brasil é se tornarem produtores musicais. Então eles começaram a achar artistas, em geral, do universo alternativo e do mundo trans, gay, não sei o quê, e eles começaram a produzir essas pessoas, né? Então tá aí, ó, como um fundador do MBL, deu o pontapé inicial para a carreira de Pablo Vittar, né? Matéria. E sabe de quem é essa matéria? Quem? Não acredito. Não acredito. Grandes jornalistas sabem identificar grandes movimentos políticos. Posso falar? Eu lembro perfeitamente do dia. Cadê minha câmera que sumiu? Enfim, dane-se. Eu lembro perfeitamente do dia que eu estava lá no escritório do MBL. O Pedro me chamou no canto e abriu o notebook dele pra mim e falou: olha só essa artista que eu tô fazendo vídeo. E era Pablo Vittar. Ninguém conhecia nada, assim, muito louco isso. E o Pedro, ele era um produtor e tal. E eu me lembro, cara, olha só como é que é a história. Havia uma outra Pablo Vittar que eles estavam lançando. Uma outra, que chamava Mitra. Não. Chamava Mitra. Mitra. Olha as coincidências do mundo. E aí o Pedro falou, Renan, você é compositor, né? Eu falei, sou. Escreve umas músicas. Cara, eu saí fazendo letra dar com pau. Aí tinha uma boy band também que o Pedro tava produzindo. E ele falou, escreva música, toma ele música pra... Então eu além de tudo, antes de fundar o MBL, eu tava escrevendo letras de música pra esses artistas do Pedro. Né? E o Pedro, pô, você escreve bem, manda aí, não, melhor isso aqui. E aí a gente foi criando, foi desenvolvendo uma amizade. Né? E... Louco isso, né? Você sabia disso ou não? Não sabia. Você escrevia pra ele, não sabia. Então, assim, só pra falar, eu escrevi uma letra trans pra uma cantora chamada Mitra. Que acho que nunca deu certo. Não, acho que nem surgiu essa Mitra aí. Essas coisas que você revela no dia que o seu partido bate. Aí, vamos lá. Depois eu terminei com uma tatuagem do deus Mitra, né? Que não tem nenhuma relação com isso. Inclusive é um deus extremamente masculino, guerreiro, de uma religião de mistérios que mulheres não podem participar. Então
O Mitra aqui não tem nada a ver com a Mitra ali, tá? Então, enfim. Prosseguindo. O tempo vai passando, a gente monta ali o escritório. O escritório era para trabalhar com uma espécie de ONG de ideias políticas, mais um movimento, mais uma produtora de vídeo, que era a NCE, do meu irmão, que tinha como símbolo uma onça, mais a produtora de bandas e artistas do Pedro, entendeu? E a gente rachava o aluguel. Só que assim, logo no começo, eu trouxe, através de um cara de Vinhedo, que era um amigo meu, que era o Rubinho Nunes, um candidato a deputado estadual, porque o ano era 2014, que era o Paulo Batista. Aí a gente lança o Paulo Batista para deputado estadual, sem dinheiro nenhum, aí faz essa campanha do raio privatizador, que querem ver aí? Lógico. Que isso foi pro nosso primeiro hit, né? Não esse vídeo, era um outro, né? Mas esse foi o segundo e era muito bom. A guerra entre humanos e comunistas se alastrou por toda a galáxia. E apenas uma pessoa tem o poder de mudar este destino. Paulo Batista! Isso era muito bom, velho. Essa música eu compus no... Esse é o grande Fred Raul, um dos fundadores, que é sócio da Wake, que faz minhas camisetas de Mitra, tá? Essa música eu compus no... Como chama aquele aplicativo de música da Apple que vem? Que vem com... GarageBand. O GarageBand, eu fiz o GarageBand isso aí. Vai lá, pode ir. 5 de outubro, vote no Batista, raio privatizador. Pausa. Tanto que a voz tá cantando raio privatiza. Sou eu. A guitarra que você tá ouvindo de fundo é minha. E tem uma voz que é a do Pedro, que o Pedro tinha uma tese que tinha que fazer o número entrar com mensagem subliminar. Então fica o Pedro no fundo. 4, 4, 7, 7, 7, 4, 4. E a voz 4, 4, 7, 7, ela vai aumentando. O Pedro faz assim, no começo você quase não ouve 4, 4, 7, 7, 7. Mas tem o tempo todo. E no final tá mó alto 4, 4, 7. Dá uma olhada no comecinho como fica de fundo, ó. 4, 7, 7, 7. 4, 4, 4. Privatiza. E o metrô? Privatiza. A Unesp. O metrô. A Unesp. Meu amor. Abulewski! Abulewski! 4, 4, 7, 7, 7. 4, 4, 7, 7, 7. 4, 4, 7, 7, 7. 4, 4, 7, 7, 7. Você viu como o 4, 4, 7, 7, 7 termina alto no final, né? Isso nos alçou, assim, ao game político. A gente foi... O New York Times fez matéria disso, é real. New York Times, a Folha fez várias matérias da gente. A gente começou a criar o que a gente chamava da estética da zoeira da direita no Brasil. E isso era muito inovador. A gente tá falando de 2014, galera. Isso é muito antes do Trump virar o fenômeno. Em termos de linguagem, de inovação na linguagem política, a gente é precursor de boa parte das coisas que aconteceram no mundo, tá? E isso foi muito revolucionário para tudo que veio acontecer aqui no Brasil e no mundo. Então, boa parte dessas estéticas, dessa linguagem de forchan que a gente tem, tal, brincava com isso, com o que a gente tinha ali. A gente era, tipo assim, tava na vanguarda da vanguarda da vanguarda da vanguarda da vanguarda da linguagem. Bons tempos, assim, né? Isso fez a gente surgir. Mas assim, tô contando toda essa longa história, né, para chegar na questão partido. Desde o começo, desde a nossa fundação, a gente tinha entendido que precisamos ter um partido.
Porque logo que, assim, quando a gente negociou pro Paulo Batista ser candidato a deputado estadual, ele já estava sendo sabotado pelo próprio partido. Assim, não deu, já estava sendo sabotado pelo partido. E a gente descobriu que o partido tinha todas as artimanhas e falou, puta, mano, a gente tá aqui no último da fila. E eu queria lembrar também uma coisa engraçada. Eu, né, já odiava o PT há muito tempo. Então em 2010, quando o Serra concorreu contra a Dilma, eu lembro que eu falei, cara, tá horrível a campanha dos caras. E aí eu falei, cara, vou tentar ajudar o PSDB. Eu fui no PSDB, passei ouvido, eu fui lá e me filiei, eu e meu irmão nos filiamos no Bruno Covas, no final do Bruno Covas, lá na Lesp. E eu falei, gente, eu participei de eleições em centro acadêmico, eu conheço um pouco disso, eu queria ajudar vocês a reformular a juventude de vocês. Eles não, apareça numa reunião na juventude. Aí eu fui numa reunião da juventude do PSDB. Eles eram velhos. Eu falei, que porra é essa? É um puta negócio chato pra caralho. Eu fui lá em 2010. Aí eu falei, nunca mais boto o pé nessa merda. E então, eu já tava com isso na cabeça, com o problema do partido. E aí a gente tentou em 2015, já com o MBL tendo surgido, montar algo lá com o pessoal do PSL, não deu. Aí o nome disso seria Livres, tanto que surgiu aquele movimento Eu Sou Livres, um movimento Livres, que é basicamente uma ideia nossa. E o Fábio Osterman e uma turma que tava conosco achou por bem, não, vamos romper com o MBL, vamos ficar com o PSL e vamos variar o Livres. E aí eles terminaram tomando um toco em 2018, que chutaram essa turma pra fora e botaram o Bolsonaro pra dentro. E aí a história, você sabe, Bolsonaro presidente pelo PSL e tal. Mas quem começou as conversas com o PSL, pra ficar claro, fomos nós, né? Então, só pra vocês verem, o PSL, o 17, o Bolsonaro, fomos nós que abrimos essa conversa.